A esclerose lateral amiotrófica ela é uma doença de caráter crônico, degenerativo, progressivo e que acomete os neurônios motores. Então, desde o início, esse paciente tem que receber uma abordagem de uma equipe multidisciplinar. Então, alguns pacientes iniciam o quadro com dificuldade para deglutir, dificuldade para falar, se comunicar. E nessa fase já entram profissionais especializados como os fonoaudiólogos, os nutricionistas. Alguns outros pacientes iniciam o quadro com uma fraqueza na perna, uma dificuldade para andar ou uma fraqueza para segurar objetos. Nessa fase já entram os profissionais como os fisioterapeutas motores, os terapeutas ocupacionais. Então cada fase necessita de um tipo de profissional especializado naquele tipo de sintoma. E dentre essa equipe multidisciplinar, a gente pode destacar a equipe de enfermagem, esses fonoaudiólogos, os nutricionistas, os psicólogos, os fisioterapeutas tanto motores quanto respiratórios, os terapeutas ocupacionais e os assistentes sociais. Então, se tiver essa abordagem multidisciplinar, não vai existir essas surpresas. A eletroneuromiografia é um estudo elétrico gráfico dos nervos e dos músculos, tá? Então esse exame é um exame imprescindível para o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. O paciente é avaliado por um médico, esse médico suspeita de uma doença do neurônio motor, dentre as quais a esclerose lateral amiotrófica, e aí ele solicita esse exame. Esse exame vai ajudar a confirmar que existe um comprometimento desse neurônio motor naquele membro afetado, naquele membro que está fraco, por exemplo, e também ajuda a saber que existe um comprometimento do neurônio motor num membro que ainda não tem nenhum sintoma, que não está fraco. Então ele consegue avaliar precocemente aquele membro bom se ele já tem um comprometimento desse neurônio motor. Então é um exame imprescindível para o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. A eletroneuromiografia ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa são alguns choquinhos que nós aplicamos nos nervos para saber como é que eles estão respondendo e avaliar a resposta desses nervos a esses estímulos elétricos. E a segunda parte é a parte que é uma agulhinha que a gente coloca em alguns músculos, avaliando esse músculo tanto em repouso quanto durante a contração. Então a gente solicita que o paciente contraia com a agulha para a gente avaliar como é que está essa contração. Uma maneira de diminuir essa demora é aumentar a oferta de exame na rede pública. Então o SUS tem que oferecer mais locais que ofereçam esse exame. E uma outra abordagem que a gente deve fazer é que os profissionais que atendem esses pacientes eles devem ser melhor preparados para pedir o quanto antes esse exame na suspeita de uma doença do neurônio motor, uma das quais a esclerose lateral amiotrófica. Aqui em São Paulo, a eletroneuromiografia pode ser realizada pelo setor público, pela Unifesp, pela USP, pelo Hospital do Servidor Estadual, pelo Hospital Heliópolis e pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Em outros estados também possuem seus serviços públicos e também oferecem a eletroneuromiografia. O importante para o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, além da eletroneuromiografia, é que esse paciente seja atendido por um profissional que seja bem preparado, esteja atento para os sintomas e sinais que levam a pensar na esclerose lateral amiotrófica. Então esse profissional ele deve ser bem formado e deve estar bem atento às características dessa doença neurológica, e quanto mais precoce esse diagnóstico for feito, melhor é para o acompanhamento e para o tratamento desse paciente.